Bom, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite do Conex para vir trocar umas ideias com vocês. Eu começaria falando um detalhe. Eu não sou médico, certo? Eu fiz faculdade de medicina 5 anos, chutei para cima, decidi ser filósofo, comecei tudo de novo. O que naquele momento podia ser visto como um ato de loucura, ou talvez alguém algum dia descreva como um ato de um protagonista da sua própria vida. Mas acho importante apresentar esse detalhe. Bom, eu queria falar com vocês um pouco sobre essa coisa de liderança e protagonismo, mas falar mais do ponto de vista externo, né? Alguns desafios que eu considero importantes para quem exerce função de liderança no mundo corporativo, quem pensa sobre o que significa ser protagonista, né? E tocar talvez uns 2 ou 3 temas que me parecem importantes nesse momento. Agora, antes, claro, a gente está atravessando o momento da pandemia e tal, eu não vou falar disso especificamente, mas eu tenho a impressão que eu já disse várias vezes, em vários lugares, eu não acredito em novo normal. E eu acho que, às vezes, o nosso olhar sobre esse momento da pandemia é um olhar que falta uma certa perspectiva histórica que faz com que muitos de nós achem que a gente está passando por um momento que a humanidade nunca passou, um desafio que a humanidade nunca teve. Achar que a humanidade nunca passou por um momento como esse é mais ou menos como você ser um terraplanista, porque a humanidade já passou por inúmeros momentos como esse. Eu diria, inclusive, do ponto de vista da história das pandemias, das epidemias e das pragas, eu acho que nós estamos vivendo no melhor mundo possível. Nunca foi tão fácil passar por uma epidemia. É o contrário. A gente nunca esteve tão preparado, tão equipado, tão capacitado a gerar vacinas as mais variadas num tempo recorde. A gente nunca teve tanto respirador, o tal ventilador que os médicos falam. A gente nunca teve tanto corpo médico, a gente nunca teve tanta UTI. E me chama a atenção, às vezes, porque durante todo esse período da pandemia, às vezes eu escuto um discurso que é um discurso que ele me parece dissociado da realidade. Um discurso, às vezes, muito medroso, muito fetichizado, achando que o mundo vai ser completamente diferente depois. Provavelmente o mundo vai ser o que ele sempre foi. E a gente, daqui a alguns anos, ninguém vai lembrar dessa pandemia, como ninguém lembrava da gripe espanhola, que foi muito pior que essa. É claro que há mudança, se assimila técnicas aqui e ali, mas a ideia é que o mundo nunca vai ser mais o mesmo, me parece o que os psicanalistas gostam de chamar de um enorme narcisismo. Então, essa dissociação entre uma realidade que é razoavelmente consistente, ou seja, nós, dentro da história das epidemias, das grandes epidemias e pandemias, nós estamos vivendo no melhor mundo possível. É a experiência de pandemia mais feliz que a humanidade já teve. É claro que tem pessoas que morrem, isso é uma tristeza, é um valor absoluto, não tem como relativizar. Mas pensando em termo filosófico, histórico, sociológico, a dissociação que eu percebo é, ao mesmo tempo que isso é um fato, tem muita gente, inclusive muitas empresas e muita discussão nas academias e na mídia, que parece fazer com que a gente está passando por um limite em que nunca mais as coisas serão as mesmas, né? Eu acho que elas vão ser muito parecidas com o que sempre foi. E aí, essa dissociação, essa dificuldade, às vezes, de olhar para uma realidade enquanto tal, porque a gente fica preso, às vezes, em certos fetiches, é que eu gostaria de debater um pouco o ponto de vista do que seria uma liderança ou um protagonismo a partir de 2, 3 problemas que eu acho que são importantes. Importantes para quem tem que liderar pessoas, tomar decisões no mundo real e, ao mesmo tempo, refletir sobre o que significa, afinal de contas, ser protagonista, né? Desafios exteriores.
Lembre dessa dissociação que eu falei no começo, que eu usei o caso da pandemia como exemplo. Né? Você tem muita tecnologia na frente e, ao mesmo tempo, você tem uma experiência histórica que é como se o mundo tivesse começado com a gente. Né? Bom, tem acontecido no mundo, o mundo corporativo está sendo chamado a cumprir uma função republicana, como a gente fala em filosofia política. E esse chamado a cumprir uma função republicana já no século XIX, quando um grande cientista político, Van Lettre, ele vai aos Estados Unidos, ele percebe que a democracia tem uma característica que é transformar tudo em política. Isso no século XIX, hein? Já tem um tempo. Ele percebeu que a democracia americana tudo virava política. E quando a gente lembra desse comentário, o que a gente está vendo é que na democracia no mundo ocidental, inclusive no Brasil, o mercado está paulatinamente sendo chamado da sua função de representação. Isso aparece, por exemplo, em debates, às vezes, que são verdadeiras modas, né? Minorias identitárias, programas de trainees para certas minorias identitárias e todo o debate ao redor disso. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema em programas de trainees para minorias identitárias. Acho que isso pode, inclusive, diminuir uma certa invisibilidade de certos grupos. Mas eu, na realidade, acho esse debate para iniciante. Eu acho que esse debate sobre a inclusão de minorias identitárias e tal é importante no sentido que tem a acontecer. Que tem que acontecer. Mas acho que há uma questão aí com relação ao tema da inclusão e exclusão que me parece que é muito mais importante para quem tem que liderar, tomar decisões, olhar para o futuro próximo, né? E pensar, como eu estava acabando de dizer, que o mundo corporativo e a sociedade de mercado está sendo chamada a cumprir uma função representativa da sociedade. Dizer que você tem que dar emprego para uma minoria identitária é dizer que você tem que cumprir uma função republicana. Significa dizer que a empresa, assim como a Câmara de Deputados, a Presidência da República, vereadores, prefeito, esses são poderes representativos diretos que as pessoas elegem. Mas você tem um poder judiciário que não é eleito, a mídia tampouco, mas ela também é um poder representativo. Agora o mundo corporativo está se transformando num poder representativo. A população está cobrando isso, né? Ela está cobrando e isso aparece no outro tópico que eu quero falar de 3 questões. Espero que dê tempo para as 3. Eu vou discutir daqui a pouco essa terceira questão, que é o impacto do marketing digital. Bom, então, dentro desse universo do papel republicano, certo? Então, um líder hoje do mundo corporativo, ele tem que entender que o crescimento dele significa um crescimento para ser chamado a cumprir papel republicano. É claro que o mercado é que produz riqueza, o Estado não produz riqueza, né? Ele supostamente distribui, arrecada impostos, mas é basicamente o setor privado que produz riqueza. Mas a sociedade, ela vai paulatinamente olhando para esse setor e dizendo, olha, você tem que retribuir contratando X grupo social, por exemplo. Mas tem um tema, e aí o que está em questão aqui é o tema da exclusão, né? Eu acho que tem uma fronteira no debate sobre inclusão no mundo corporativo que já tem algumas empresas. Eu recentemente escrevi sobre isso na minha coluna da Folha, e como normalmente acontece, esse tipo de trabalho gera contato e mais informação, e eu fiquei sabendo de empresas que são especializadas nisso, que eu não conhecia, que é o seguinte: eu acho que a grande fronteira no processo de inclusão e exclusão social no mundo corporativo é a crescente eliminação em idade cada vez mais jovem dos atores econômicos dentro do mundo corporativo. Eu acho que esse é um debate, como a gente fala às vezes na filosofia, para cachorro grande.
Porque assimilar alguém de uma minoria identitária que tem 24 anos, tirar do preconceito da frente, é muito fácil. Muito fácil. Porque essa pessoa vai ser produtiva, ela vai ser objeto de investimento, ela vai receber espaço e está tudo bem, está ótimo. Acho que a discussão não é essa. Acho que o debate sobre um desafio para o mundo corporativo é como resolver o problema de que a idade de corte no mundo corporativo é cada vez mais baixa. E de que cada vez mais as pessoas serão postas para fora do mercado em idade mais jovem. E quem disser que isso não acontece também é uma forma de terraplanismo sociológico, né? A gente sabe que em jornais isso já acontece há muito tempo, tanto que eu tenho ela não trabalha mais na Folha, mas minha ex-colega da Folha, que brincava dizendo que a idade média da redação da Folha era 15 anos de idade. É claro que ela estava exagerando, né? Mas é porque isso no mundo das redações já acontece há muito tempo. Se você chega aos 30 anos e não tem uma posição importante de editoria ou alguma coisa, você já acabou. Eu acho que qualquer pessoa que queira refletir sobre liderança no mundo corporativo, qualquer pessoa que queira refletir sobre protagonismo do ponto de vista dos desafios, eu não estou discutindo qualidades internas, que também são importantes, eu estou pensando mais uma chave um tanto sociológica, certo? Qualquer pessoa que queira assim fazê-lo, terá que enfrentar o fato que o desenvolvimento, inclusive por conta das rupturas digitais, e na pandemia a gente viu isso, o número de empresas com pessoas acima de 50 anos quebraram muito mais, que o processo de exclusão sistemática de pessoas agora acima de 42, 43 anos é crescente. Se você quiser falar sobre liderança e protagonismo e a importância do mundo corporativo, o papel republicano dele, o que é uma cultura empresarial, qual é a função política, discutir inclusão de minoria identitária é conversa para iniciante, contanto que essa pessoa tenha 24 anos. Tudo bem. Agora, o que eu vinha saber durante essa semana, porque eu fui contactado por algumas empresas de RH, é que tem algumas empresas que estão tentando treinar pessoas acima de 50 anos para outras profissões e assim alocá-las em empresas que às vezes é mais ou menos como uma empresa aceitar um ex-presidiário. Mais ou menos como a empresa aceitar um ex-presidiário. Isso é um problema social bastante grande. Ele é um problema social bastante grande, no mínimo por duas razões. Aí ele acabou. Primeiro, porque a população de pessoas mais velhas só cresce. Aliás, é a que cresce. Porque a população de jovens só cai. O número de jovens em países como o Brasil e outros, que tem um processo de secularização importante, só cai, só diminui. Você basta fazer uma observação banal que você é capaz de fazer. Observe como é difícil hoje ver uma mulher grávida na rua. Observe isso. Logo, logo você vai bater uma selfie quando você vê uma mulher grávida na rua com ela. Que vai ser um espécime raro. Às vezes as coisas são tão naturais que a gente não enxerga, a gente não olha. Existe um processo crescente de diminuição de jovens e de aumento de longevos e idosos. Isso significa que quem trabalha com escola já sabe disso. Cada vez tem menos jovem. Quem trabalha com escola do corte social de classe média para cima, isso é mais óbvio. Isso faz com que as escolas compitam entre elas de forma extremamente violenta. Isso faz com que as escolas cada vez mais queiram fidelizar os pais, por causa da competição, querem fazer o que os pais querem. E o que os pais querem é que as escolas sejam usinas de autoestima. Isso gera uma série de problemas na formação dos mais jovens. Eu dou aula há 25 anos, eu sei muito bem disso, e tem muita literatura especializada. Infantilização, dificuldade de enfrentar a avaliação. E os pais, o que eles querem mesmo é que as escolas façam dos seus filhos grandes pessoas que se amam, e isso daí é um problema para a educação. Eu não vou aprofundar aqui, porque essa não é uma questão.
né? Mas as escolas que são empreendimentos sabem muito bem do que eu estou dizendo. O mercado se estreita, você tem que servir aos pais e você tem que falar para os pais aquele mimimi que eles querem ouvir, que o filho dele é lindo, maravilhoso, e que qualquer problema, na verdade, é algum problema que não é do filho, mas é um problema da estrutura e não sei o quê. Então, quando você volta para o que eu estava dizendo antes, você tem uma tendência a um abaixamento, né? Uma palavra estranha, mas você tem uma tendência a diminuir cada vez mais o teto de idade, de atividade de uma pessoa no mercado e no mundo corporativo. Logo, logo isso vai chegar por volta dos 35 anos de idade. E o que você vai fazer com isso? Primeiro, é um grande segmento que eu tomei. Eu já sabia de um caso, uma vez que eu dei um curso sobre envelhecimento, tinha uma aluna que trabalhava com isso. A gente discutiu isso algumas vezes na aula, mas eu não tinha noção que existia um sem número de empresas que trabalham com isso, né? Que já perceberam que isso é um mercado importante, porque à medida que as pessoas vivem mais tempo, é a mesma medida que faz com que elas tenham menos valor econômico. E quando você não tem valor econômico no sentido de dignidade do trabalho, você não tem dignidade existencial. Porque a dignidade existencial de uma pessoa hoje é muito mais medida pela carreira profissional dela do que pela capacidade de ter filhos. A prova é, olhe para as mulheres. Entre carreira profissional e filhos, cada vez mais elas escolhem a carreira profissional em primeiro lugar e um cachorro, né? E os homens junto com elas. Então, assim, essa é a primeira questão que eu queria apontar. Me parece que isso é um grande desafio para quem quer refletir sobre liderança no mundo, numa sociedade de mercado que está sendo chamada a cumprir um papel republicano e político. E não ser mais só um agente econômico, mas ser uma instância sociológica dentro do mundo. Se ela quiser pensar sério sobre essa sua condição e só não pensar em como fazer com que as pessoas batam meta o tempo inteiro e deem lucro, o que é fundamental, não estou dizendo que não é, ela precisa pensar nisso. A segunda questão que eu queria tocar, diretamente ligada a essa, tem a ver com os jovens. Agora eu vou para outra ponta da estrutura social, né? Que também me parece importante. Você cada vez mais encontra empresas em que você tem, sei lá, um diretor com 37 anos, uma CEO com 35, né? Justamente por conta desse processo de abaixamento do teto. E, claro, quando você tem 30 e poucos anos, você pode ser uma fera no que você faz, mas seguramente você tem pouca experiência de vida. E, portanto, uma característica que é necessária para um líder, eu acho que uma das características fundamentais para alguém que exercer a liderança é ter fracassado de alguma forma arrasadoramente. O sucesso é um péssimo conselheiro. Péssimo. Porque o sucesso faz você achar que você o tempo inteiro está sabendo tudo, o tempo inteiro você descobriu a chave para tudo. Eu tenho sempre uma suspeita. Eu vi essa frase em algum filme que eu não lembro mais qual é, algum filme besta, não era nenhum filme dinamarquês, nada inteligente assim, era um filme besta. Mas que alguém falava em algum momento essa frase: você não é um líder até que você não tenha fracassado arrasadoramente na atividade que você faz. E a experiência do fracasso, lidar com o fracasso, é alguma coisa que você só consegue aprender com o tempo, né? Então, aí eu estou tocando num outro tema que eu acho que é uma questão importante para a liderança. E eu vou também para a discussão do protagonismo, né? Eu acho que o protagonismo a obsessão pelo protagonismo hoje é seguramente uma causa de adoecimento psicológico no mundo corporativo e na vida de muitas pessoas, né? Mas uma pessoa que quer pensar a liderança, assim, para você exercer liderança, você tem que ter um certo amadurecimento na vida. Você tem que ter acolhido já um certo número de tristezas. Você tem que ter acolhido um certo número de impasses. E quando você chega a ser líder simplesmente porque você acertou tudo que você fez nos seus 15 anos de idade, é provável
que você seja muito bom naquilo que você faz, mas que aquilo que você é muito bom seja simplesmente, entre aspas, simplesmente no âmbito técnico. Não estou dizendo que ele não é importante, mas eu estou falando do ponto de vista sociológico. E aí você tem uma dissociação. Lembra que eu falei da dissociação entre a percepção da pandemia e a verdade, o melhor mundo das pandemias? Mundo de pandemia, eu estou falando, especificamente de história de pandemias, tá? E a percepção que a gente tem é que tem uma outra dissociação. Porque, por um lado, o mundo corporativo é chamado, cada vez mais, o mercado é chamado a ser responsável socialmente, a entender a sociedade e não ser só uma fonte de riqueza, o que é fundamental também. Sem dúvida. Mas quanto mais você tem líderes que têm um nível de amadurecimento de 17 anos de idade, ou 19 anos de idade, é provável que o entendimento dessa função social seja cada vez mais fetichizada. O que isso quer dizer? Que seja cada vez mais uma percepção que seja muito glamorizada ou gourmetizada. Porque os jovens, na verdade, inclusive no mundo corporativo, estão morrendo de medo. Porque ele sabe muito bem que aquele cara de 40 anos que está indo para o saco é ele amanhã, daqui 2 semanas. Ele sabe disso. Ele é um cara inteligente, é uma menina inteligente, faz conta. Então ele sabe muito bem que esse processo um dia pega ele na esquina. Ele sabe muito bem que o desafio da competição, o desafio de bater metas, né, é gigantesco. Ele tem que bater meta, um monte de coisa. Por isso que é terrível quando ele chega em casa e o parceiro ou a parceira quer uma noite surpresa. E espera todo cheiroso, toda cheirosa, querendo transar. E ele vê, bate meta o dia inteiro, vou ter que bater meta em casa, quer se matar. Ele quer assistir uma série do Netflix só. Mas ele também vai ter que bater meta. Então, acho que quando a gente pensa também no tema da liderança, e a gente pensa numa... E eu tenho ido muito nos últimos anos no mundo corporativo, e todos nós que vamos sabem do que eu estou dizendo. A idade é cada vez mais baixa, né? Pelas várias razões que a gente conhece, pelos meios de produção, inclusive pela ruptura digital e blá, blá, blá. Só que esses jovens, ao mesmo tempo, eles estão com dificuldade de vida afetiva. Pega, por exemplo, uma empresa que tem uma política que é... quanto mais meta você bate, mais você viaja e troca de cidade. Vamos pegar um exemplo clichê, assim, né? Agora, imagina uma prática dessa. Agora, imagina que, então, você tem lá meninos e meninas de 25 anos, 26 anos, lá na competição. É muito interessante porque uma das dissociações que caracteriza o mundo que a gente vive, como eu disse no começo, é que cada vez mais você fala para jovens que eles têm que se preocupar com as baleias, com preconceito, com não sei o quê, e cada vez mais eles vivem num ambiente de trabalho violentamente competitivo. Isso também gera dissociação. Por mais que se brinque falando que não, você trabalha numa espécie de empresa que parece um lounge, que você trabalha de casa, que não tem horário, que você leva seu cachorro para a empresa que você trabalha, não sei o quê... É uma ilusão achar que isso significa que você não está tendo que produzir. Porque existe uma equação básica no método de produção que é o melhor que a gente conhece. Que é o método de produção capitalista. Para produzir riqueza, gerar direitos humanos, gerar tecnologia. E só gente estranha não acha isso bom. E não acha isso importante. Né? Que é a competição. E essa é uma trava... Certo? Isso é um problema a se refletir, né? Porque o problema não é a competição. O problema é porque, a partir de algum momento, a gente começou a resolver mentir para esses jovens que não é competição. Apesar que eles sabem disso. E eles percebem isso. E agora volte ao exemplo que eu dei aqui. Imagina, sei lá, uma menina, 25 anos, super competente, que está trabalhando numa empresa super importante e que ela está lá
batendo as metas que ela tem que bater, tendo sucesso, né? Agora imagina que tem como, para ela ser protagonista dentro da empresa, uma das coisas que ela recebe como ganho, ela é poder viajar por outras cidades. Imagina que ela saiu de uma cidade no interior de um estado, aí ela pode mudar para a capital, aí ela pode mudar para outro estado, ela pode, dependendo da empresa que ela trabalha, ir morar em outro país. Isso significa reconhecimento. Agora ela tem 25 anos. Agora imagina o que ela vai tomando consciência quando ela estiver com 37. Certo? Só que agora ela tem que tomar decisões como minha carreira ou a vida afetiva. Se ela tem que ficar mudando de cidade, a vida afetiva dela vai para o saco. Muito provavelmente. Então, assim, se a gente quer pensar numa empresa como ente republicano, que é a partir desse ponto que eu estou falando, porque as empresas estão tendo chamadas a isso. Os debates ao redor das minorias identitárias significa isso, tá? Significa que as empresas estão tendo que assimilar grupos e combater preconceitos. E isso é muito bom. Isso diminui desigualdade, isso abre espaço para grupos invisíveis, isso melhora o convívio entre as pessoas, isso abre espaço para as pessoas poderem se inventar e criar. Isso não é ruim. Mas o processo de entrada do mundo corporativo num poder representativo da República indireto significa que cada vez mais vai ser necessário dar conta de elementos como esse, né? E pensar elementos como esse. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só na educação, a gente tem que tomar cuidado com nossos jovens. E não só na educação, mas tomar cuidado com nossos jovens não é a mãe ir reclamar no hospital, como isso acontece hoje em dia, com o chefe da residência, porque acha que o chefe da residência está fazendo o filho dela dar muito plantão. Não é isso. Isso é manter o filho dela infantil, mas que está acontecendo, a gente sabe. Nas universidades já acontece há muito tempo, né? E agora já acontece nas empresas e também acontece em residências, né? Os pais invadem. É uma das piores coisas que existe, é pai que invade a escola, atrapalha a vida de todo mundo, do professor, do coordenador, da diretoria. E agora a gente está assistindo muito isso, é muito interessante. Olha, quando se fala de liderança, eu lembrei de uma coisa aqui agora que tem a ver com a pandemia, né? Protagonismo, liderança, não sei o quê. Olha o debate sobre escolas no Brasil. O Brasil elegeu a escola como o lugar mais perigoso da pandemia, que não há consenso no assunto, não há consenso, né? Mas eu não vou entrar no debate epidemiológico. Não há consenso. Mas, assim, o fato é que o Brasil escolheu. Assim, é o lugar mais perigoso. É mais perigoso que mercado, que shopping, que bar, que restaurante, que fábrica. Talvez cinema seja tão perigoso quanto, ou mais, né? A escola virou um horror. Ninguém quer assumir a liderança. As escolas perguntam para os pais, perguntam para os alunos. O governo diz que as escolas podem ficar até 2021 remotamente e falam que isso é para dar liberdade. Isso é, antes de tudo, por uma coisa. Nós estamos assistindo um exemplo claro da dificuldade da sociedade e das pessoas que integram ela, inclusive pais e gestores, de assumir a liderança na decisão de fazer as crianças voltarem para a escola. É uma vergonha isso. Uma vergonha. E aí passa a bola para os meninos e meninas dizerem se quer voltar ou não. Todo mundo em pânico. É claro que isso é uma decisão difícil, né? Tem uma série de algumas escolas e universidades que estão voltando, por exemplo, em São Paulo. Parece que você está entrando num hospital e não numa escola, de tanta medida de biossegurança, né? Existe um medo dos diretores e donos de escolas de trazer e depois quebrar porque os pais caem matando em cima deles. Os pais têm medo das crianças trazerem doença para dentro de casa, né? Os pais não confiam nos métodos de biossegurança, inclusive porque é uma das coisas que menos se faz no mundo hoje é confiar em qualquer coisa.
Qualquer discurso sobre confiança é fetiche. A desconfiança está em toda parte. Graças às redes sociais, inclusive, que saturam as pessoas de informação e de várias narrativas, e algumas delas falsas. E aí tem gente por aí falando, essa vacina eu não tomo, aquela vai ser uma invenção, essa outra não sei o quê, vou esperar 5 anos, só acredito se for feito em Nova York. E aí, como a paranoia agora está desviando e indo em direção às vacinas. Eu lembrei desse caso porque eu acho o caso das escolas, que está sendo super debatido essa semana, né? Não sei como está aqui exatamente no Recife, em Pernambuco, o debate, mas em São Paulo está pegando fogo o debate, não só em São Paulo. E é claramente, as escolas ficam fazendo pesquisa com os alunos e com os pais para voltar e aí colegas que voltam sofrem bullying nas redes sociais porque voltaram. Está acontecendo isso. Professores que não querem voltar de jeito nenhum porque dizem que a escola está colocando eles em risco de vida. Se for do ensino público, então não tem risco de empregabilidade, aí tudo bem, é mais fácil ainda, professor do ensino público. Esse é um exemplo, né? Assim, é um exemplo claro numa área do Brasil em que a gente tem um vácuo de liderança na educação. A educação no Brasil é ridícula, a discussão. É um vácuo. E nessa hora aparece isso. E tem um problema de mercado no meio, que a escola tem medo de quebrar, se botar a criança, o pai... tem pais por aí dizendo que vão trancar o semestre, se voltar. No começo da pandemia iam trancar porque virou remoto. Agora querem trancar se a escola quiser voltar ao presencial. Certo? Então, assim, o mundo é cada vez mais complexo. E é por isso que eu cada vez mais acho que ele não cabe em fórmula nenhuma. Nenhuma fórmula cabe. E por isso eu acho importante a gente abandonar as fórmulas. 5 minutos, desabafasse um pouco. E tentar olhar de uma forma um pouco mais empírica, como se fala em filosofia. Ou em medicina, ou em qualquer Todos ciência. Os anos. A experiência tal como ela é. Ao invés de partir de fórmulas. O último exemplo que eu queria dar, eram 3 exemplos, acabei falando da educação, porque acho que é um exemplo de vácuo de liderança chocante. E que, na verdade, está ligado a esse terceiro tópico, que eu acho que é um desafio para a liderança e para o protagonismo e para o mundo empresarial, que é essa coisa chamada marketing digital. Eu não vou falar sobre a discussão que foi colocada em pauta pelo documentário Dilema das Redes. Primeiro porque o documentário é interessante e didático para quem não sabe nada sobre o assunto, porque o documentário não traz nada de novo. Nada, zero. Tudo que é falado ali, todas as entrevistas que são dadas, tem um monte de artigos, um monte de livros, um monte de seminários que já discutem isso, no mínimo, há 10 anos. No mínimo, há 10 anos. O documentário não tem nada de novo. Mas ele é importante, ele é didático para quem não tem conhecimento sobre o assunto. Ele traz à tona uma série de coisas, extração de dados. Não é isso que eu quero me referir com marketing digital, tá? Esse é um debate importante, mas não é isso que eu quero me referir, tá? O debate que uma das entrevistadas traz, a Shoshana Zuboff, a socióloga americana, que escreveu um catatal de mais de 600 páginas, 7 anos de pesquisa sobre o Google, né? E outras, não só o Google, como várias outras empresas. O que eu quero tocar no tema do marketing digital é que eu acho que as empresas hoje, e quando eu falo empresas, eu falo inclusive empresas de mídia, escolas, empresas que fabricam detergentes, seja lá o que for, seja o produto, que é o desafio do consumidor tirânico, certo? O marketing digital, eu não tenho nada contra marketing, nem nada contra redes sociais, eu vejo isso como uma questão técnica. Avião transporta passageiro, joga bomba, né? Assim, eu nunca achei que o mundo vai ficar melhor do que ele melhora aqui, pior ali. Não estou preocupado em fazer o mundo melhor, estou preocupado em tentar entender o que acontece. Não acho ele melhora, piora, melhora, piora. Eu não estou preocupado em falar mal do marketing digital, nem do marketing enquanto tal. Eu estou querendo mostrar um desafio para a liderança, que é a crescente tendência de você ter uma métrica em marketing que ninguém nunca teve.
E essa métrica, paulatinamente, vai se transformando numa métrica absolutamente totalizante. Você nunca teve um método para medir o retorno daquilo que você faz igual ao que a gente tem hoje. A ponto de que, no caso da mídia, que é um mundo que eu conheço um pouco por dentro há alguns anos, e que já está nesse processo antes de outros segmentos, a ponto de que cada vez mais jornais, revistas, sites, todo o campo de empresa de mídia importante que tem, o tempo inteiro medir o engajamento do seu conteúdo e produzir conteúdo que tem sido provado nesse engajamento como conteúdo que agrada os seus seguidores. Isso é feito diariamente hoje, para fazer parte do processo. Só que às vezes você tem um consumidor que tem um repertório complicado, tem certas taras e obsessões. Por exemplo, se sabe hoje em todos os grandes jornais do Brasil, se sabe, por exemplo, que você quer engajar seguidor, você tem que oferecer solução. Isso é uma marca, isso já se sabe. Você pode até analisar, mas você tem que oferecer solução, a tal da fórmula. Ele quer fórmula, ele quer solução. Ele não quer que você complique a vida dele e faça ele pensar. Isso é um fetiche, isso é uma falácia. Em pesquisa de comportamento político, a gente já sabe disso há algum tempo. Já me dois, Letícia. Fetiche do eleitor crítico, né? Isso a gente já sabe. No mínimo desde 2015 já tem material que fala disso. Como é, menina? Então, esse é um terceiro problema que eu acho que é um desafio, né? Tais das pesquisas, de você medir aquilo que foi bem, o bom resultado, porque, na verdade, eu acho que o grande desafio é o seguinte: quando você trata de conteúdo, a quantidade nunca foi critério da qualidade. Nunca foi. Nunca foi. E o problema é, será que a quantidade é critério de qualidade em qualquer outro produto? Sempre. Inclusive, do ponto de vista da inserção republicana, que é o meu tema guarda-chuva aqui, da função republicana das empresas que estão sendo chamadas a ela, será que é? Mas à medida... Hoje você tem, por exemplo, youtubers que podem derrubar patrocinadores. Derruba. Pessoas... Tiram o emprego de pessoas. Quebram empresas. Isso é um fato. Isso não significa que aquele youtuber especificamente, ou influencer, como alguns falam, tem algum conteúdo tão bom assim. Mas aí, cada vez mais, esse capital digital, né, que infelizmente não é muito trabalhado no documentário, esse capital digital, ele cada vez mais vai se transformando num capital que pressiona os processos decisórios. E esse capital digital, na maioria dos casos, é de baixa qualidade. A qualidade que ele tem é justamente o fato dele ser numericamente significativo. Então, assim, fechando a minha fala, né, o que eu quis falar para vocês, como eu venho tratando quando eu vou em discussões no mundo corporativo, eu acho que a função do intelectual público no mundo corporativo é oferecer ao mundo corporativo aquilo que normalmente ele não tem, porque ele está fazendo outra coisa. Está numa outra cadeia produtiva, né? A cadeia produtiva na qual nós estamos inseridos é tentar pensar o mundo fora do óbvio, fora do senso comum. É porque é isso que a gente faz o dia todo, a gente ganha para isso, pagam a nós para isso, às vezes até o próprio Estado, né? Eu tive bolsa, FAPESP a vida inteira, que é a Associação Paulista lá de Investigação. Então, eu acho que é uma função do intelectual público devolver para a sociedade uma reflexão sobre o que está acontecendo, inclusive do ponto de vista do mundo corporativo, que cada vez mais será cobrado na sua função republicana. E por isso os líderes têm que ser capazes de pensar fora da caixa,
que é uma expressão que eu desgosto especialmente. Pensar fora da caixa. No sentido aqui, é pensar achando que ele é um líder só corporativo. Ele é um líder de uma instância que cada vez mais é chamada a representação social e política. E ele tem que ser responsável por isso. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Agradecemos a palestra